Anabela Comilona, de José de Nicola. Anabela Comilona come tudo que vê. Basta ligar a TV, nhaque, nhaque, nhaque. Era uma vez a bolacha, a pipoca ou qualquer outra maçaroca. Anabela Comilona só não era muito sabichona. Na mesa, entendia de tudo. Na escola, nada do ABC. Sua mãe pensou, 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 até que, opa, a solução estava na sopa. Anabela Comilona logo aprendeu o ABC, comendo o prato repleto com as letrinhas do alfabeto. Por que eu estou começando esse vídeo lendo esse poema simples, mas tão significativo e que vai lá, toca lá na alma das crianças, no coraçãozinho delas? Porque hoje a maioria das crianças comem na hora das refeições, devido à vida corrida dos pais, devido a série de fatores que são complexos, e as crianças comem na frente de uma telinha, na frente de um celular, na frente da TV. E às vezes elas nem percebem que elas estão comendo. Porque, ou para elas se alimentarem, elas precisam estar distraídas. Eu digo isso por experiência própria. Eu tenho meus netos e eu vejo. Para eles comerem, eles precisam estarem distraídos. Hoje já estamos trabalhando esse processo, revertendo esse processo, porque a gente percebe que eles estão comendo e não percebe que estão comendo, não conhecem os alimentos. E justamente pensando nisso, eu fiz um projeto, Conhecendo os Alimentos, para ajudar você que é professora de educação infantil, dos anos iniciais, para que as crianças não só conheçam os alimentos, como também, ao alimentar, elas percebam que elas estão nutrindo o seu organismo, nutrindo o seu corpinho, e aquele alimento está sendo bom para ela, para que ela cresça e desenvolva da melhor forma possível. E também por isso que eu trouxe esse poema, para mostrar para você que a literatura dentro da sala de aula, ela não precisa ser especificamente eu vou levar um livro, eu vou levar um livro de história para contar todos os dias, para ler todos os dias para criança. A literatura na sala de aula, ela é muito ampla. Você pode estar levando uma série de atividades, uma série de textos que seja representativo para essas crianças. E hoje eu vou continuar falando dessa literatura, levar a literatura para a sala de aula. Eu até coloquei um videozinho curto, me preparando para essa aula, me preparando para estar com você nesse momento. Mas antes eu quero pedir a você o seguinte: se você está gostando, coloque um ok, faça pergunta, faça comentários. É importante para mim que você comente aí se você gostou ou não, ou se você tem alguma dúvida que eu possa te ajudar. Então comente aí embaixo, ok? E com relação à literatura, na educação infantil e nos anos iniciais, gente, é muito complicado a gente encontrar professor que fala, eu tenho dificuldade de levar a literatura para a sala de aula porque eu não sou muito de ler. Isso é muito comum. E eu não vou falar para você, isso aí é problema seu, que isso aí você precisa ler, você... Não, você precisa primeiro sentir essa necessidade de levar para a sua turma, saber o porquê, o que a leitura vai trazer de benefício para os meus alunos e para mim. Hoje a gente percebe a dificuldade das crianças de ler, de querer estar com os livros nas mãos, não por elas, mas simplesmente pelo que está em torno delas. Os pais, por exemplo, em casa, eles estão com o que nas mãos? Com o celular. Professor, na sala de aula, eu vou falar uma coisa, eu sou professora, tá? Embora eu esteja aposentada, mas eu vou muitas escolas e comunico muito com o professor. E às vezes eu comunico com o professor sabendo que o professor está na sala de aula e no instante ele me responde. Será por quê? Você está entendendo o que ocorre? Ao invés da gente estar com os livros nas mãos, a gente passa a maior parte do tempo com o celular nas mãos. E as crianças?
crianças vão fazer isso naturalmente, porque é essa a cultura, é isso que nós estamos ensinando. E pior ainda, em casa a criança não tem acesso a livros. É o único lugar que ela vai poder ter acesso a livros é dentro da escola. Ela está na escola desde pequenininha. E se você que é professor não abrir essa janela aonde ela possa receber essa moeda universal, porque a Luísa Bontempo, no livro que eu estou estudando sobre alfabetização com sucesso, ela fala, a leitura é uma moeda universal. Então a criança, você que lê, a pessoa que tem o hábito de leitura, ela tem condição de ter um universo cultural muito grande, formar ideias, se empoderar, porque ela é uma pessoa que tem argumento, ela tem ideias, porque ao ler o outro, ela vai ler e vai formando os seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, e vai fazendo com que o universo, que é essa moeda universal, ela seja apropriada por ela para a construção dela enquanto indivíduo. Por isso que ler é importante, e a leitura para criança, ela precisa ser introduzida na escola, principalmente. Hoje, muitos pais, mas os pais mais esclarecidos já fazem isso desde o ventre materno. Mas as nossas crianças que estão ali nas escolas, a maioria delas não tem essa oportunidade, não tem um livro dentro. E você que é professor, você que é professora, pode fazer isso de uma forma leve, de uma forma suave, lendo um poema por dia, levando um livro de história, turma, de acordo com a realidade da sua sala de aula. Por isso que eu acho imprescindível, quero ensinar e ajudar a você a introduzir na sua sala de aula a rotina da literatura infantil. Em uma rotina diária. Não é difícil. A rotina diária da literatura infantil, ela pode ir para a sua sala de aula de forma que não vai te dar trabalho nenhum, a não ser o que você vai ler. Então, a Luísa Bontempo, ela fala de 2 fatores que contribuem com o sucesso dessa literatura que você vai levar para a sala de aula. E um deles é o fator pessoal. E esse fator pessoal implica quem? Você. Você ler o material, o livro, ou o poema, ou o texto que você vai levar para a sala. Estudar esse texto. Ler sobre a vida do autor. A criança precisa saber que aquele livro foi escrito por alguém. E se ele tem ilustrações, quem ilustrou? Porque é interessante quando você leva um livro, por exemplo, da Ana Maria Machado. Quem foi Ana Maria Machado? Quem é Ana Maria Machado? Escreve quantos livros ela já escreveu? Isso a criança precisa saber disso, porque para ela o livro chegou na mão. De repente, a maioria das crianças, elas não percebem que aquele livro foi escrito por alguém. Parece que o livro já aconteceu, já existia, antes mesmo dela pensar. Ninguém pensou, ninguém escreveu. E isso também cria possibilidades da criança perceber que o que ela pensa pode ser escrito. Então, por isso que é interessante você colocar para a criança, levar, antes de você levar o livro propriamente dito, levar ao autor. Olha, tem uma autora, porque você precisa usar uma linguagem que vai levar o crescimento e o enriquecimento do vocabulário dessa criança. Então tem uma autora que escreveu um livro lindo, e esse livro, dos vários livros que ela escreveu, essa autora, ela tem mais por exemplo, de 30 anos de profissão, ela escreve muitos livros, ela escreve para criança pequena, escreve para adulto, escreve para jovem, mas os livros dela são tão lindos. Aí você vai falando, e eu até trouxe um livro dela para vocês conhecerem. Aí você apresenta um livro, por exemplo, eu estou aqui, ó, justamente por causa do projeto Conhecendo os Alimentos, né, eu dou essa sugestão, né, Camilão, o Comilão. Esse livro é uma gracinha. Esse livro é, as crianças de 5 anos, de 5 anos é mais interessante. Agora as crianças, até no primeiro ano, eu acho interessante. E a história é cumulativa, a criança pode interagir, ler com esse livro. Então você vai falar primeiro do autor. Gente, quando a gente leva literatura para a escola, a maioria dos professores pensa assim, eu tenho que levar objetos visuais, eu preciso
me fantasiar. Nossa, vai me dar tanto trabalho. Gente, isso aí é uma das formas de você levar literatura para a escola. Agora, quando se trata de rotina, você não vai fantasiar todo dia, você não vai levar cada dia você vai levar um visual? Não. Eu estou falando de ler a história. Estou falando de você pegar um livro e ler o livro para a criança. Não fazer um momento literário onde você vai poder contar a história, usar as suas palavras, o seu vocabulário para contar essa história. Eu estou falando de ler. E ler história vai ajudar os seus alunos a aprender a ouvir. A criança ama ouvir histórias. Não tem criança que não goste. Mas as nossas crianças que são maiores e que não têm esse hábito, elas precisam adquirir esse hábito de ouvir a história. Porque o apreço pela história e pela literatura vem através do ouvir a história. Então, professor, tire um momento na rodinha, que seja 10, 15 minutos, 5 minutos, para você fazer aquele momento de deleite, um momento de prazer. Mas prepare essa história antes, para você ler essa história. Não é você contar a história, é você ler a história, como ler um poema, como ler um texto que atrai as crianças. Depois você vai poder plastificar, né? Colocar esse texto no plástico, colocar ele à disposição das crianças. A Luísa Bontempo fala de fatores, que ela fala o fator pessoal, que é o professor estudar, ler o material, ler livro, para ela levar aquela história com prazer, com encantamento. Ela coloca o outro fator, que é a disponibilização dos livros ou do texto que você leu na sala de aula para a criança. É você criar esse ambiente alfabetizador de forma que a criança tenha acesso àquele livro ou os outros livros também, mas quando você lê uma história para a criança, ela fica encantada, ela quer pegar um livro, ela quer folhear, ela quer ler e reler aquela ilustração. E muitas das vezes, no outro dia, às vezes você prepara um outro livro, você quer levar um outro livro, porque é rotina, e chega lá a criança não quer. Ela quer ler, ela quer que você leia o livro que foi lido no dia anterior. Às vezes você fica lendo um livro uma semana inteira. E sabe por quê? A criança quer assimilar. Cada vez que você lê história, ela descobre uma coisa. É igual quando a gente lê a Bíblia. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente consegue trazer aquela leitura, aquilo que a gente está lendo para a nossa vida e consegue ver, ouvir uma outra mensagem para a gente. Uma outra lição de vida para a gente. E a criança, assim, ela vai ruminando parte por parte da história. E cada vez que você lê, ela percebe uma parte diferente, uma coisa interessante na história. Portanto, professor, não é difícil incluir na sua rotina diária, que eu estou te falando, na primeira rodinha, eu acho interessante a primeira rodinha, a cabecinha está bem fresquinha para isso. Esse momento de você ler a história. Detalhe, essa leitura é uma leitura que você vai fazer linkada a um conteúdo que você vai trabalhar com os seus alunos. Suponhamos que você esteja trabalhando aí, o projeto Conhecendo os Alimentos, leve livros que falem sobre isso. Se você estiver trabalhando um projeto sobre valores, leve livros que falem sobre valores, para que tudo que você trabalhar na sala de aula, esteja fazendo uma ligação, fazendo um link com essa proposta que você está levando para as crianças. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre literatura na sala de aula. Um beijo no seu coração e se você gostou, coloca um like aí e até lá!